Meus amigos, como vão lá? Boa noite. Muito feliz por estarmos aqui novamente. Nós estamos falando de ontologia. Nós vimos alguns conceitos básicos para ter uma noção. Vimos qual é o objeto, qual é a dimensão que se faz. E concluímos logo de cara que o que nós estamos estudando agora é a ciência universal. E nós falamos que ela pode ser dividida em três partes. A primeira é o ser em si mesmo, o ser nas suas grandes divisões, e em terceiro, o ser como causa. E por enquanto, por mais dois encontros, talvez um pelo menos, nós continuaremos a ver ainda o ser em si mesmo. Então vamos falar agora sobre as propriedades transcendentais do ser. Vamos ver algumas noções gerais e vamos falar de início das três propriedades transcendentais. Tudo que existe ou pode existir é uno, verdadeiro e bom. Essas três propriedades acompanham inseparavelmente o ser e são um só com ele. É o que exprime aquele axioma que diz: o uno, o verdadeiro e o bom são convertíveis com o ser. Eis porque são chamados transcendentais, enquanto se identificam realmente com o ser que é transcendente. E temos que falar da relação do ser e de suas propriedades, porque os transcendentais coincidem realmente com o ser. Como o ser não é um gênero, não é suscetível de receber um atributo que o determine de fora, da mesma forma que a diferença específica vem do exterior ao gênero que não a compreende. Todas as suas determinações lhe vêm então de dentro, por via de explicitação. Nesse sentido, as propriedades do uno, do verdadeiro, do bom, não acrescentam nada de real ao ser, já que, por sua vez, elas são do ser. O ser necessariamente as contém. Elas não fazem mais do que esclarecer os diferentes aspectos do ser. Sob este aspecto, não são simples tautologias. E temos que estudar um pouco a dedução das propriedades transcendentais. O ser pode ser considerado quer em si mesmo, quer relativamente, de três formas. Primeiro, considerando-o em si, absolutamente, nada se pode dizer dele senão que é o ser. Segundo, considerando-o ainda em si mesmo, mas agora negativamente, não se pode senão assinalar que ele é indiviso em si mesmo. Quer dizer, ele é uno. E terceiro, pondo em relação com a inteligência, descobre-se que o ser é verdadeiro. Pondo em relação com a vontade, o ser aparece como bom. E aí é claro que tem uma pessoinha aí pensando, mas e o mal? Os olhos até brilham lá. O mal, sendo o contrário do bem, é por isso mesmo o contrário do ser. Quer dizer que é não ser, ou em outros termos, privação de um bem devido a uma natureza. Ampliando o que a gente pode falar sobre o uno,
Vamos colocar de imediato: a unidade exclui a divisão em ato. Todo ser é uno por essência. O ser pode ser simples ou composto. Ora, o que é simples só pode ser indiviso pela própria definição. O que é composto não forma ser, quer dizer, não existe enquanto suas partes estiverem separadas, mas apenas se suas partes estão reunidas e constituem o próprio composto. Então, a noção de unidade é analógica. O ser não é uno univocamente, mas analogicamente. A analogia do uno resulta da analogia do ser, uma vez que o ser e o uno são convertíveis. Ou, em outros termos, se todos os seres são unos ou indivisos, pelo próprio fato de que são seres, cada tipo de ser é uno, de uma unidade que lhe é própria. A unidade interna dos seres comporta graus muito diversos, desde o todo essencial, um homem, uma árvore, até o todo acidental, uma casa, uma máquina. E abaixo ainda dessa unidade acidental, há toda uma gama de unidades de continuidade. O voo do pássaro, o trajetório da bola, que são obra da inteligência. A unidade está, pois, em toda parte em que existe ser, mas encerra a mesma flexibilidade analógica do ser com sua necessária transcendência. E temos que falar da divisão da unidade transcendental. A unidade transcendental, ela compreende: primeiro, a unidade de simplicidade. Esta unidade é a do ser que não tem partes. Apenas Deus exclui absolutamente qualquer espécie de composição. Quer dizer que o ser divino é absolutamente simples e perfeitamente uno. No segundo momento, temos a unidade de composição. Esta unidade é a do ser que se compõe de partes. Deve-se distinguir aqui diversas categorias. A unidade essencial, ou unidade daquilo que tem apenas uma essência, por exemplo, a unidade de um corpo orgânico, de um pinheiro, de um homem. A unidade acidental, ou unidade daquilo que tem várias essências. Esta unidade acidental pode resultar quer de uma união extrínseca, ou por fora, dos elementos componentes. Um monte de pedras, uma mesa, um aparelho celular. Ou quer de uma união intrínseca, ou por dentro dos elementos. Por exemplo, a união do Valfrido com o conhecimento que adquiriu. E temos que falar também da multiplicidade transcendental, porque a unidade transcendental, como nós já vimos, é princípio da multiplicidade transcendental, quer dizer, da pluralidade dos seres, de cada um é uno, de uma unidade mais ou menos perfeita. Esta pluralidade não forma um número. Um cavalo, um pinheiro, um homem, uma estrela, não somam 4. Não se forma um número senão das partes de um todo quantitativo
ou dos seres considerados como parte de um todo. É assim que se falará das 10 peças de uma casa, ou de 10 homens considerados como 10 partes da espécie humana. Poder-se-ia também dizer aí impropriamente, claro, que um cavalo, um homem, um pinheiro, uma estrela, formam 4 coisas ou seres, considerando-os desta vez como partes do ser. Recordando a vocês, nós estamos vendo conceitos ainda do ser em si mesmo. E paramos por aqui para dar tempo à assimilação. Pessoal, uma pergunta importante para vocês. Por que o policial não usa sabão? É porque ele prefere detergente. Essa acabou. O que é um pontinho preto no avião? É uma aeromosca. Vocês não precisam responder, eu odeio essas perguntas. É só para arrancar o sorriso de vocês. Pessoal, na manhã do seu aniversário, uma mulher disse ao marido: sonhei que você me dava um colar de diamantes. O que acha que isso significa? Talvez você descubra hoje à noite, respondeu ele. Naquela noite, o homem chegou em casa com um pequeno pacote e o entregou à mulher. Ela rasgou o papel de embrulho, ansiosa, e encontrou um livro, O Significado dos Sonhos. Muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Vida longa e próspera, paciência e perseverança. Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Minasai. Tá.